Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, companheiros do estudo do nosso querido Evangelho. Como é bom ser parte desta corrente do bem. Nós somos um elo aonde juntos somos mais fortes, vibrando e nos abraçando, nos envolvendo nesta corrente de paz, de solidariedade, de afeto mútuo. Você sente isso quando começa a ouvir o programa? Eu gosto tanto de estar aqui, de poder fazer parte deste momento juntinhos uns com os outros, pois assim, com certeza, estamos evoluindo. Esta semana estamos falando sobre o amor, o casal, a cumplicidade, os desafios e como é tudo isso na visão espírita. Bem, a primeira coisa que a gente deve ter num relacionamento é a liberdade e o respeito. O verdadeiro sentimento une as pessoas, mas não as aprisiona. Vocês já ouviram aquela frase? Quem ama, liberta. É bem por aí. Ele incentiva o crescimento individual de cada parceiro, mas sem posse, ciúme doentio ou dominação. E você? Como você é no seu relacionamento? Eu sou muito ciumento. Mas por quê? Você já se perguntou o porquê você é ciumento? Nós não devemos ter medo de que alguém nos abandone, porque tudo faz parte de um processo. E se houve o encontro de eu com o meu companheiro, com certeza ali há um objetivo, uma causa maior. E assim como houve o encontro, também pode ocorrer deste amor esfriar, acabar. Mas ninguém precisa morrer por isso, pois cada um de nós tem um outro momento. Assim como a gente dorme e acorda, assim como o dia de sol e a noite, há sempre um momento de término e de recomeço. Mas o que vai ditar, o que vai fazer você estar de bem com a vida para isso acontecer, é a maneira como você vê o seu relacionamento, a sua vida, como você constrói a sua felicidade. Você sabia que a nossa felicidade, ela é construída dentro de nós e que a gente não pode depositar na mão de ninguém esta felicidade? Pois, se eu me sinto feliz, que bom, eu espero que o meu companheiro também se sinta feliz. Mas há momentos que o que o faz feliz não é bem o que eu gosto. E essa é a hora de cada um fazer um pouquinho o que gosta. Por exemplo, vou te dar um evento pessoal. Eu gosto de dançar, meu marido não gosta. Então, há momentos que eu vou sair para dançar com as minhas amigas e há momentos que ele vai ficar vendo filmes e fazendo o que ele gosta. E assim vamos levando a vida. Entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângelis. Leitura número 30, Convite à Mediunidade.
Ora, há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de mistérios, e um mesmo é o Senhor. Primeira Carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 5. Médiuns todos o somos, e mediunidades possuímo-la todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegando-as a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio arbítrio. A argila maleável nas mãos do oleiro é a médium do vaso. O ferro em ignição na bigorna é malho do operário, é médium da forma que plasma. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra de nosso Pai. Recalcitrando a inspiração elevada, deixa-se maleável arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando, às vezes, inconscientemente, na formação das paisagens de dor, de sombra e de desdita para os outros como para si mesmo. A verdade é que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessante, graças aos múltiplos dons de que nos achamos investidos, vinculados espíritos a espírito pelo impositivo da evolução, desde que constituímos famílias que formam a grande família universal. Sintonizamo-nos reciprocamente pelas afinidades e aptidões, ideais e desejos em conúbio, imenso de que somente o amor consegue os objetivos elevados, libertadores. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído e eleva-te pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a desdobrar-lhes os recursos positivos na realização do bem a que o Senhor a todos nos convoca. Certamente, uns estão melhormente aquinhoados pelas faculdades mediúnicas que lhes são concedidas para a própria edificação à luz consagradora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado de iluminação na terra. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade se transforme em médio da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro, desde hoje. Muito bem, quando a gente ouve convite à mediunidade e nós frequentamos uma casa espírita, muitas das pessoas pensam: eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu não psicografo, eu acho que eu não estou fazendo nada aqui nessa casa. Gente, que isso, meu irmão? Nós somos energia, nós somos lenha na grande fornalha da espiritualidade. Todos nós fornecemos esse calor, esta energia na construção do bem. Nós doamos o nosso ectoplasma, nós doamos a energia para os trabalhos mediúnicos da casa.
Quando você sai da sua casa e você está lá varrendo o chão, anotando nomes, cuidando disso ou daquilo, você já está trabalhando mediunicamente, doando a sua energia. E cada um de nós, dentro da espiritualidade, serve com o que pode. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Nós, as pessoas espíritas que têm o dom da fala, da oratória, com certeza fizemos muito e hoje precisamos usar a nossa voz para que alcance mais pessoas, pois com certeza a nossa dívida, o nosso trabalho é para assim o ser, pois aqueles que recebem o dom não é um privilégio, e sim um benefício para que possamos melhor contribuir com mais pessoas e assim ajudar. Entenderam? Então, nunca mais fale que a sua função não é importante. Sem você, com certeza, a luz, o trabalho espiritual não seria o mesmo. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com muita alegria a presença de vocês em nossa festa junina. Foi um dia maravilhoso, de muita alegria, irradiações de luz, com o sorriso, a música, os nossos sanfoneiros, a decoração maravilhosa Regina, que sempre nos engrandece com o seu capricho, principalmente em todos os enfeites. Agradeço o empenho de todos os nossos colaboradores. A comida uma delícia, o nosso bingo, as brincadeiras. Olha, que sempre vocês possam estar junto conosco. Agora vamos agradecer ao empenho de vocês que nunca nos deixam na mão, que sempre quando precisamos, vocês estão aí e colaboram da melhor maneira. Agradecemos o empenho com a ajuda do nosso 13º, pois de grão em grão vamos juntos somando e nos fortalecendo. Que Deus ajude todos vocês. Gratidão à divulgação da nossa campanha da Cadeira do Papai. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Com a ajuda, com o empenho, com o mutirão que muitas famílias fazem, juntando esforços entre si, vamos conseguir as 15 cadeiras que faltam. Lembrando que nossas atividades aqui na casa continuam. Neste dia 10, na semana passada, foi a nossa primeira palestra com o Caio, do Jeide, e eu agradeço a presença de vocês. Como essas palestras são quinzenais, nossa próxima palestra será no dia 24/6, às 4h30. O nosso palestrante também do Jeide será o Alexandre Martins, que falará sobre reencarnação, ressurreição, aborto e família universal. Conto com sua presença e quem puder trazer 1 quilo de alimento, por favor, fique à vontade. Gratidão. Nossas atividades aqui da casa também continuam. Quartas-feiras, de 3 às 4, o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos.
Temos também quintas-feiras o reiki, de 2h30 às 4h30. E quinta-feira também a reunião ao luto, de 1h30 às 2h30, com a nossa psicóloga Seira. Todos juntos aqui na casa, fortalecendo. Lembrando que todas essas atividades, a entrada fica sendo 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes desta semana de junho. Aniversariantes: Judite Maria da Silva, dia 19 de junho. Sônia Costa Pereira, dia 17. Derbal Gomes dos Santos Filho, dia 21/6. Andréa Francos Lopes, dia 22/6. Nilo Fernandes Lopes, 22/6. Alice Guimarães de Brito, dia 14. E assim temos os nossos aniversariantes da semana. Não deixe de comemorar, chame seus amigos, chame todas as pessoas que você ama, que você gosta, compre seu bolo, ok? Você também faz aniversário em junho e eu não falei seu nome? Sinta-se abraçado, parabéns, que Deus te dê muita saúde e prosperidade. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo e que tanto ajuda a nossa casa, as nossas idosas. Você pode colaborar com arroz, açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maisena e mucilon. Também precisamos de óleo, biscoito, creme cracker e maisena e sucos diversos. Contamos também com a sua ajuda com os produtos de limpeza que deixam a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e ver aqui o cuidado que temos. Precisamos de cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou de 100 litros. Se você não puder vir na casa trazer esses itens e deseja fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho aqui na assistência, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. Temos também um Pix do Santander. Anote, por favor, celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta, nossa agência e conta corrente do Santander? Por favor, a agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir aqui na nossa assistência dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade. Se você quiser fazer um momento festivo de alegria e descontração, também fique à vontade, assim como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura. O nosso horário de visita é de 3 às 5. Você pode agendar conosco se quiser fazer um momento festivo. Anote o contato aqui da assistência Paulo de Tarso: 21 24 62 5176. O nosso endereço é aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio do Rio de Janeiro.
Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. O contato desta sala é 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece. Ou, se preferir, pode nos mandar um e-mail, ok? A Simone fica sempre na nossa sala no centro da cidade, de 9 ao meio-dia. O nosso e-mail da prece, que também é o e-mail do recadinho, ou também para você nos enviar o aniversariante. Lembre-se, enviar o aniversariante um mês antes da data do aniversário, ok? Anote o e-mail nomeParaPrece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Não se esqueça de apertar o like, o joinha e ativar o sininho para poder sempre receber a nossa programação. Anote o nosso endereço do canal, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as nossas fotos, tudo o que acontece na nossa casa? Acesse o nosso Instagram e você estará por dentro de nossas atividades festivas e tudo o que acontece em nossa casa. Então, e sempre siga a gente, coloque lá, siga-nos no Instagram. Anote o endereço, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água,
para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigas e amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ainda nas instruções dos Espíritos, vamos estudar o item 9, que tem por título a cólera,
que é uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Ele nos diz o seguinte: orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio à razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Ele está dizendo aqui, está chamando a cólera de, como diz aqui, acesso de demência. Esses ataques que a gente tem de vez em quando, de cólera, de raivinha, como diz o de chilique, é um acesso de demência. Nos assemelha ao bruto, ao ignorante. Segue aqui. Que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá aos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso trazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. E isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, diz aqui o nosso espírito protetor. Ou seja, o espírita tem que entender que não pode ter raivinha, ataque de nervo, chilique, beicinho, não pode. É totalmente contra a caridade e a humildade propostas pelo Cristo. Então nós temos que nos esforçar para não passar por essa vergonha de ataque colérico, porque tivemos contrariada uma vontade, um desejo, uma situação qualquer. Nem sempre as nossas vontades vão ser atendidas. Muitas vezes até não deve ser atendida mesmo com uma vontade complicada. Tem que entender a vontade dos outros. Agora, mesmo quando a nossa vontade estiver correta e por acaso não for atendida, nos contrariando o nosso desejo, vamos aguentar calado, ter paciência e aguardar. Porque, tendo nós razão, no futuro, mais adiante, vai prevalecer o nosso bom senso. Irmãos, essas mensagens desse capítulo estão muito diretas para nós. Nós temos que nos acautelar muito e fazer esforços para que possamos atender ao pedido desses irmãos. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Esta é a nossa última leitura deste livro. Amanhã iniciaremos o livro Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos.
Leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura de hoje, 42. Família, Ernest O'Brien. Tremenda surpresa ocorre em nossa mente no momento da morte. A despeito de nossas próprias opiniões anteriores, continuamos vivos. O corpo retorna ao reino inorgânico, sujeito que está à mutação universal, enquanto reconhecemos que a morte é renascimento. A forma se dissolve, mas a alma é a mesma. O espírito levanta-se do cérebro desertado e assim se torna um novo ser. Durante essa transformação, as sensações físicas nos chamam de volta. Enquanto isso acontece, a consciência desperta. Temos de rever as nossas contas. Muitas vezes deparamos com inúmeros débitos que têm de ser pagos. Nem sempre damos conta dos nossos enganos, mas a lei kármica sabe de tudo e esses débitos são transportados para a existência seguinte. Por causa deles, voltaremos em novo nascimento. Geralmente, nascemos outra vez entre aqueles que são nossos inimigos de passadas vidas, a fim de enfrentá-los e superar antigas ofensas. Às vezes, eles ressurgem num lar sob diferentes formas e são chamados pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, amigos ou vizinhos. A possibilidade de reequilíbrio é restaurada. A prática do amor abre as portas da compreensão. Se erros foram cometidos ontem, precisamos corrigi-los hoje. A reencarnação traz esclarecimentos acerca das aversões e das súbitas hostilidades nos círculos familiares que, aparentemente, não têm sentido. Por essa razão, temos em nosso lar terreno uma escola de redenção, na qual o sofrimento atinge a sua finalidade. Os obstáculos numa família podem ser a maneira pela qual o amor encaminha uma existência melhor, pois que paciência gera força. Não apenas a disciplina numa família é essencial, mas o lar exige que você se torne altruísta e tenha consideração pelos outros. Isto não pode ser alcançado com promessas e ostentações. Essa conquista é realizada no silêncio da alma, no seu ensejo de assegurar a felicidade aos seus próprios parentes. Esteja atento à caridade no seu próprio lar. Faça bom emprego das vantagens do momento que passa. Quase sempre você se encontrará numa família com a finalidade de trabalhar pela sua própria purificação. Não há retarde, você terá de prestar contas à vida. A oportunidade lhe está ao alcance. Procure amar e esquecer no lar mais e mais. Se está fazendo isso, você poderá dizer: venci. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos:
Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salmo Cardoso, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Paula Lopes Mascarenhas, Maria Helena Lopes Norte, Honorino Rezende, Oscarino Rezende, José Paulo Brito de Rezende, Nilson Vátimo dos Santos, Marcelo dos Santos Wetskay, Leandro Passos da Silva, Josefina Branco Cardoso, José Cardoso. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em favor do êxito que desejamos, não esperemos pelo concurso do vizinho. Colaboremos com ele e a vitória aparecerá. No círculo de nossa paz, a questão não é a de perdoarmos com palavras, como se devêssemos desfrutar o trono da superioridade à frente dos outros. Não. Examinemos as nossas atitudes e aguardemos as desculpas alheias para as nossas próprias faltas, e a harmonia brilhará entre nós. Em problemas de fraternidade, o ajustamento não procede das nossas exigências de compreensão. Penetremos as dificuldades do próximo, auxiliando-o, e o equilíbrio surgirá espontâneo em nosso benefício. Na expectativa de auxílio, não contemos com a ajuda exterior. Amparemos os demais com os recursos à nossa disposição, e o apoio geral virá ao nosso encontro. Em enigmas de trabalho e edificação, fujamos à fixação de braços que não nos pertencem. Usemos os nossos braços, semeando a alegria e o bem-estar de quantos nos cercam, e o serviço feito representará uma bênção para todos. Em realizações quaisquer, alusivas aos nossos ideais superiores, abstenhamo-nos da posição do servo ocioso que se sente habilitado a inumeráveis pretextos de escapar à execução dos compromissos assumidos. Meu companheiro de todas as tardes, sejamos a alma de nossa própria tarefa, a luz de nossas aspirações elevadas, a essência de nossos deveres, e entenderemos com o Cristo a venturosa obrigação de ajudar em toda parte, hoje e sempre, decifrando o divino mistério do sacrifício, dentro do qual nos rejubilaremos com a própria cruz, descobrindo finalmente com o Mestre do Amor que, na maioria das vezes,
perder no mundo físico é lucrar na esfera próxima, e que consumir a existência a benefício de todos será reencontrar a nós mesmos em redentora glorificação na eternidade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.